Gente, estou voltando. Vou pedir para vocês que estão voltando para ir deixando as perguntas, as últimas perguntas eu acabei perdendo, então refaçam de novo as perguntas. Deixa eu chamar a doutora Liliane. Vou pedir para todo mundo um pouquinho de paciência, não sei o que aconteceu. Achei melhor desabar, né? Vamos aguardar a doutora entrar. Eu vou dar uma sumida na tela. Aguardar. A doutora Liliane já voltou, vou pedir então para ela entrar. Estamos aguardando a doutora, conectou. Ai, Agora eu tô voltou. travada, ó. Mas eu tô travada, né? Tá Tô com ele. travada. Tá ouvindo, né? Minha voz. A gente tá te ouvindo. Errado o aplicativo aí. Tá normal a internet. A minha também. Assim, todos vocês que estão voltando, eu peço assim para refazer as suas perguntas, para que a gente possa perguntar para a doutora. Não importa não estar travado. Se vocês estão me ouvindo, é o que importa. Ai, meu Vai, Deus, vai que no meio do lindeza. caminho aí destrava, né? Vamos respondendo as perguntas. Verdade. Agora é assim, um pessoalzinho que precisa estar ganhando, né? Doutora tá Tô sumiu. ouvindo. Oi, tá Tá me me ouvindo? ouvindo? Tô Eu tô te sim. ouvindo normal. Olha que coisa chata Uhum. isso. Ai, essas internets. Muito boa, mas também dá umas. Deixa a gente É, na mão. é. Vamos, gente, pode Olha, mandar as perguntas para a gente ir aproveitando aí. olá, prematuro extremo. Aí, isso, a Joane tinha perguntado sobre os prematuros extremos, quais seriam os exercícios, né? Na verdade, assim, a gente passa primeiro pelo método 1, aí depois vai para o método 2. A partir do método 2, então a gente já pode estar fazendo a formação com a doutora Liliane. Tá O certo, módulo doutora? um que é toda a parte de corpo, né? O módulo 2 que são as É funções boa. orais, as funções reflexo-vegetativas orais, respiração, sucção, mastigação, deglutição. Aí o terceiro módulo é das funções orais também, né? Das disfunções orais, na realidade. Então, a gente aprende a aplicar o módulo 1 e 2 nas disfunções orais, né? Aí o módulo 4, que é autismo, dislexia, TDAH. O 5, que é uma revisão geral de neurologia, né? É um módulo fantástico, e é uma baita revisão de neurologia, né? Explicando como o método passa por tudo, por todos os níveis neurológicos. E aí tem os métodos, tem os módulos complementares, né? Tem um módulo só de autismo, tem um módulo de pares cranianos, onde a gente aprofunda o estudo dos pares cranianos. Mas quem está na formação do método, após fazer o módulo 2, então já fez a parte toda corporal e a parte das funções orais, aí já pode fazer esse módulo meu complementar. Mas que não deve parar por aí, tem que, né? O ideal é fazer toda a formação completa. Porque Exatamente. é muito complexo o método. Quanto mais você estuda, gente, quanto mais você faz, mais você
sente a necessidade de aprender neurologia, porque o método é todo o beabá da neurologia que a gente vai nutrir, né, através dos nossos exercícios, pelos caminhos neurológicos que a gente precisa conhecer, nós vamos nutrir aquele sistema nervoso central, para que ele possa executar a sua função, para a qual ele está programado geneticamente. Então, assim, não tem, né, nem como eu dizer aqui quais são os exercícios no prematuro, porque vai depender do prematuro, vai depender de como ele esteja, qual é a gravidade dele, né? Mas eu só digo a vocês que não é agressivo para ele, os movimentos são muito, muito delicados, né? E esse prematuro, assim que puder ser feito, ele vai ser feito até a alta, até ele ganhar peso. Essa terapia não vai comprometer o ganho de peso dele. Hoje já é provado que terapias motoras, estimulações sensório-motoras, não comprometem o ganho de peso do bebê prematuro. Ao contrário, beneficia muito o seu ganho de massa muscular, melhora o seu metabolismo ósseo, diminui a perda óssea, se ele ficar parado, por exemplo, né? Então, e agora eu comecei também a fazer um trabalho, fazer uma análise de prematuros abaixo de 1,5 kg, que estavam em ganho de peso, sem fazer a terapia, e só com a dieta e com a dieta plena, né? Quando a gente calcula que a dieta está ok, a gente analisa esse bebê umas 2 semanas e vê quanto foi o ganho de peso diário dele, e depois inicia a terapia e compara o ganho de peso após a terapia. Né? E até agora a gente está vendo que só tem aumentado o ganho de peso. Então, além Nossa, isso é muito bom. de eu estar dando um estímulo neurológico para esse bebê, um estímulo para esse cérebro, né? Um estímulo para que ele faça suas conexões. Estou dando um estímulo tátil, estou dando um estímulo proprioceptivo, um estímulo para o seu equilíbrio, para a sua audição, porque quem está aqui que não sabe, o método ele é feito todo com músicas e versos e, né, poemas acompanhando toda a terapia, todo o ritmo da terapia é dada também por esse ritmo dos versos. Inclusive, a gente tem um módulo só de versos e poesias, né? Que é justamente para a gente dar esse equilíbrio do movimento dar essa coordenação de movimento com, com o som, com o poema. É um método fantástico, que só tem coisa E boa é de o ver, ritmo, né? Fixa mais como memória se ele tiver um ritmo. E essa poesia ou essa música que a gente canta, né, durante os movimentos, e aí, agora eu estou normal. Estão dizendo que as duas imagens estão congeladas. Eu não estou lhe ouvindo agora. Não estou lhe ouvindo. Estão dizendo aí que está travando novamente. Ai, meu Deus, que pena. Vindo, gente? Ah, Tá agora eu estou tudo lhe normal. ouvindo. Agora apareceu a voz. E Então, aí, gente? Agora eu estou ouvindo.
Todos Eu, ouvem? eu tô aparecendo para mim aqui. Eu tô aparecendo aí? Tá sim. Existem algumas. A Joane, ela colocou que eles ficam em manuseio mínimo até 14 dias na nossa UTI. Temos bebês que ficam só no baby PAP. Por isso queria entender qual exercício que faz neles. Ah, sim. A gente também tem o protocolo de manuseio mínimo, né? Que é para evitar o estresse do bebê, que é para evitar a hemorragia intracraniana. Principalmente na primeira semana de vida, é quando os prematuros mais fazem hemorragia intracraniana. Então, é manuseio mínimo mesmo. Nos prematuros, por isso que eu disse, prematuro a gente não faz tão precoce, porque eles têm a questão do manuseio mínimo, são bebês que ficam mais comprometidos, né? Muitos ficam em ventilação mecânica mais tempo, mas digamos que passou esses 14 dias de manuseio mínimo, né, que ele já não saiu totalmente do risco, né, mas eu já posso dar algum estímulo. Então, Joane, você que fez o curso, você sabe, né, motorzinho de perna, 1 e 2, não vai causar nenhum problema para o bebê, né? O movimento dos braços, o movimento motor de perna 2. Eu não vou poder virar o bebê, fazer a borboleta, que é o movimento do bracinho com a cabeça, né? Que não é bom. Eu estar mexendo muito, dobrando o pescoço do prematuro, porque diminui a circulação cerebral. Então tem que ser coisas delicadas mesmo. Mas eu posso levantar ele, fazer um leve balanço, mesmo ele entubado, ou um leve meio rolar para um lado e para o outro, bem leve, porque aí eu estou dando o estímulo do sistema vestibular, né? Então, Muito assim, bom. são, né, coisas mínimas que a gente pode fazer. E é assim que esse bebê tiver uma condição melhor, estiver só no CPAP ou sair do oxigênio, aí a gente, né, faz todos os exercícios, quando ele estiver fora do oxigênio. Doutora Liliane, existe aqui o pessoal falando assim, depois né, da alta do bebê da UTI, para o bebê continuar recebendo a terapia em consultório? Com certeza, né? Deveria. Aqui na nossa cidade, infelizmente, quando sai, assim, é um hospital público, né? Os pacientes, a maioria, não, quando sai do hospital, não fazem convênio. Os que fazem convênio, a gente encaminha lá para a minha clínica, eles podem fazer lá. Antes, a gente tinha um projeto na faculdade também, que era gratuito. Uma professora de fisioterapia que se formou no método e fazia lá lindamente esse trabalho. Hoje, muitas alunas, ex-alunas, que trabalharam nesse ambulatório do Padovan com os bebês que não tinham condição de pagar, né? Hoje, muitas dessas ex-alunas se formaram e hoje trabalham comigo na clínica ou no hospital, né? Então, elas terminaram já tendo essa bagagem da faculdade, porque elas participavam de um projeto de extensão onde atendia essas crianças no ambulatório com o método, e depois elas fizeram a formação e hoje elas trabalham comigo lá no consultório. Mas quem puder fazer, deve fazer, vai continuar, né? Porque é uma indicação, todo bebê prematuro ou hipoxiado que sai da UTI, que recebe alta, a gente encaminha para as estimulações. Esse prematuro, qual que é a idade, de que idade gestacional? Fizeram essa pergunta. Alguém colocou aí, né, que o bebê dela nasceu de 24 semanas, né? Então, o bebê de 24 semanas ela está dizendo, meu fisioterapia... Não, fez fisioterapia com especialista em prematuro, né? Claro. As fisioterapeutas que trabalham em UTI NEO têm que ter uma capacitação para lidar com prematuros, né? Existem algumas outras técnicas de posicionamento, de movimentos, que é feito em prematuro ainda na UTI, ou principalmente no berçário, né? Normalmente na UTI não se costuma muito mexer no prematuro em relação à estimulação sensoriomotora,
né? Assim, até faz, mas assim, alguns estímulos táteis, alguns estímulos auditivos, com a voz da mãe gravada, né? Com sons de Mozart, por exemplo, né? Então é feito a estimulação precoce dentro da UTI, alguns serviços fazem. Mas um bebê de 24 semanas é um bebê de muito risco, que apresenta geralmente muitos problemas, né? Hemorragia intracraniana, broncodisplasia, normalmente fica muito tempo entubado. Então, digamos aí que esse bebê, na minha UTI, por exemplo, iria fazer mais ou menos quando ele tivesse com 28 semanas, né? 28 semanas, acima de 800 gramas, dependendo de como ele estivesse. Mas, Muito do quadro clínico. é, Você estava comentando sobre o eletro, né? Poderia aprofundar um pouco mais sobre o eletro? E assim, essas crianças convulsionam, depois que começa com o método, você viu diminuição ou cessar, de repente, essas crises convulsivas? Não sei. o eletroencefalograma é um eletro diferente, né, do que vocês conhecem. É um eletro mais simples, chama eletroencefalograma de amplitude integrada. É um eletro bem simples para o neonatologista manusear à beira-leito, assim como o bebê está monitorado, sua oximetria, sua frequência cardíaca, tem lá, né, esses eletrodos na cabeça para a gente monitorar o traçado, se está deprimido, se está normal, e as convulsões. Esse bebê ele fica monitorado o tempo que for, 48, 72 horas, o tempo que for necessário, e aí a gente fica vendo, porque em muitos bebês a convulsão ela é subclínica, ele está convulsionando e você não está vendo. Então, hoje, existe essa monitorização, né, que é feita, e em geral, em todas as UTIs, é com essa finalidade, de detectar depressão neurológica para tratar, fazer o tratamento cardiovascular, né, fazer o tratamento de drogas, de hidratação, para tudo isso, né? A gente usa também, mas aí eu utilizo para registrar que o traçado realmente estava deprimido e após o início da terapia ele se modificou, ele melhorou, né? Os bebês que apresentaram convulsão... Sumir não. CD. Alguns, sim, convulsão. Normalmente esses hipoxiados, eles fazem mais convulsões nas primeiras 72 horas. Né? O tratamento preconizado para diminuir essas sequelas hoje em dia é a hipotermia terapêutica, onde o bebê é diagnosticado ao nascer com hipóxia, né, com sinais de hipóxia, e antes de 6 horas de vida a gente já tem que colocá-lo em hipotermia terapêutica, onde em geral é todo o corpo que fica sob hipotermia, né, em torno de 34 graus, e é o tratamento atual preconizado para diminuir as sequelas. Tá? E aí, esse bebê, após, ele fica 72 horas nessa hipotermia, depois sua temperatura vai voltando gradativamente ao normal, e aí ele pode ou não ainda apresentar convulsões, né? No caso do Padovan, nos casos que a gente iniciou precocemente, com 2, 3 dias de vida, nenhum teve piora de convulsão, nenhum continuou convulsionando após. Os que convulsionaram foi dentro dessas 72 horas de vida. Eles melhoram muito, melhora o tônus, melhora os reflexos, é uma melhora muito boa. Normalmente eu já filmo no primeiro dia, porque às vezes com 2, 3 dias a gente já começa a ver a melhora. E eu já perco a filmagem do início. E alguém perguntou aí, vocês começam a terapia depois da hipotermia? No nosso serviço, a gente não faz a hipotermia terapêutica, porque a gente não tem gasometria 24 horas, a gente não tem o equipamento seguro para fazer a hipotermia, né? Teria que capacitar toda a equipe. Alguns serviços fazem a hipotermia artesanal, como se diz, que é só com os gelox do lado do bebê, né?
mas eu precisaria ter mais exames para controlar melhor essa hipotermia e eu não tenho no hospital. O laboratório não faz todo tipo de exame, eu não tenho gasometria toda hora, só tenho em horário comercial, né? Então, a gente não faz hipotermia. E aí a gente faz, assim, 48, 72 horas, o bebê está estável hemodinamicamente, está com a pressão ok, né? Está estável, a saturação tá boa, aí a gente já começa a fazer devagarzinho já para ir dando o estímulo. Assim, eu acho que, bom, eu acho que assim, a gente conseguiu responder muitas perguntas, eu acredito. Eu entendo que agora a gente já está, sobre a lanterna. Falar um pouquinho sobre a lanterna no bebê, Sim, da importância. pronto. Se para quem está aqui que não sabe, né, da terapia, então tem a terapia da lanterna, que é uma terapia para estímulo visual, para o estímulo fotomotor, que aí eu estou mexendo no sistema simpático e parasimpático do bebê, né? Importantíssimo para esse bebê que está hipoxiado, que está em coma. Muitas vezes eles estão com o simpático exacerbado ou o parasimpático, né? Ou um ou outro, e há um desequilíbrio. Então, a lanterna eu abro o olho, né? Muitas vezes o bebê está em coma, está com os olhinhos fechados, a gente abre o olho, incide a lanterna para fazer a miose, a midríase, né? A E medrise. para dar esse estímulo fotomotor, que aí eu estou mexendo com o simpático e parasimpático. E normalmente no bebê a gente faz só o estímulo fotomotor, que é só acender a lanterna e apagar, né? Para dar só esse estímulo fotomotor em um olho primeiro, no outro olho depois nos dois olhos juntos. E a gente ainda faz só um movimento, porque para quem não sabe também, além do exercício fotomotor com a lanterna, a gente tem o exercício com a lanterna para o paciente seguir a lanterna com movimentos próprios que o globo ocular é capaz de fazer, né? Movimentos horizontais, verticais, diagonais, rotatórios. No caso do bebê, o bebê não faz esse movimento, né? O bebê só, no máximo, mexe o olhinho para um lado e para o outro, nem o movimento vertical ele faz. Então, a gente faz só pequenos movimentos laterais, para um lado e para o outro, tá? Então, todos os exercícios é de acordo com a idade do paciente, de acordo com o que ele estaria capaz de fazer se ele tivesse bem, né? E respeitando também o quadro clínico dele, né? Sim, mas a lanterna a gente faz desde o início. Se está em coma, aí é que é bom fazer, né? Porque você está dando um estímulo sensorial para o bebê. Imagine assim, que a nossa retina, ela se desenvolve através da luz. E aquele bebê que passa um mês de olhinho fechado, né? Sem ter aquele reflexo. E o prematuro também, ele precisa desse estímulo. Normalmente, a partir de 36 semanas, é que a retina do bebê precisa desse estímulo luminoso. Antes, não é necessário para o desenvolvimento da retina. Bom, eu acho Então, entende? que Tudo isso a gente tem que saber, tem que entender de neurologia, tem que entender do desenvolvimento da criança e quem vai trabalhar em UTI, o desenvolvimento do prematuro, né, do RN, para poder saber o que vai fazer. o que realmente vai poder ser abordado, né? O que é que vai melhorar ou não. Eu diria assim que a gente já está com quase 1 hora de live e mesmo com a queda, a gente já estava com mais de 30 minutos quando começou o problema. Eu deixei gravado, vou deixar gravado agora a segunda parte e a gente vai deixar um videozinho que a doutora mandou para vocês verem o trabalho lindo que ela desenvolve dentro da UTI. Assim, é só um tira-gosto, né? E assim, gente, o curso já vai acontecer agora. Tá Agora marcado em daqui setembro pro tem no em Rio, mas setembro, talvez, né? No Rio. talvez vá mudar a data, né? Não sei.
Antes de você passar o vídeo, né? Então eu queria só dar umas palavras finais, se ninguém tiver mais Sim, nenhuma sim. pergunta. O É, vídeo, na verdade, doutora, eu vou deixar pós-live. Ah, Pós-live eu tá. deixo lá no feed de notícias para eles darem, assim, fica à vontade para ver a Certo, hora certo. que quiser. Até porque aqui vai ser meio difícil para a gente, Sim, né, sim. Ah, conduzir. tá. Tá bom. Assim, Em Portugal, pode ter, está perguntou programado para quando ter, é né? Já teve em isso. Madrid, já teve na Colônia, na Alemanha, já teve em Lyon, na França. Se não tivesse o Covid essa semana, eu estaria na Alemanha e na Polônia, mas graças a Deus estou aqui viva, com saúde, né? Isso que importa. Os cursos depois a gente dá, depois vem, mais importante é que a gente esteja bem com saúde. E aí, Exato. então, eu quero incentivar os fisioterapeutas e fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para se capacitarem nesse curso. Ele faz toda a diferença no tratamento de qualquer paciente que você acompanhe, desde a UTI até os idosos em UTI, né? Quantos idosos, Fátima, que está aqui assistindo, e outros terapeutas que estão aqui, que têm bastante experiência, quantos idosos eles já tiraram a traqueostomia, gastrostomia, sondas, né? Então, essa é uma terapia que diminui muito o tempo de internação hospitalar. No bebê, diminui muito a sequela. Eu acompanho esses bebês depois e vejo como eles evoluem, mesmo sem o Padovan, depois da alta, né? Eles têm uma evolução diferente. Aqueles bebês que a gente já pega tardio, com um problema neurológico, a gente vê a mudança, assim, é perfeito, muda até o olhar da criança, é um brilho no olho. Eu costumo dizer que é o Padovan dá vida, parece que dá vida ao paciente, aquele paciente apático que de repente você vê sair dali de dentro, daquele corpo, né? Então, incentivo demais todos os terapeutas. Eu fui fazer a terapia, tenho a formação 3 vezes, fiz 3 vezes a formação, fiz 2 vezes em Natal e uma vez em Recife. A gente já está com a formação aqui em Juazeiro, encaminhando, né? Se encaminhando. E eu fiz porque quando eu queria essa terapia para os meus pacientes, eu procurei vários profissionais aqui na região e não tinha ninguém, né? E aí eu disse, não, eu vou fazer e vou trazer aqui para a UTI e para o meu consultório. Então, no meu consultório, quem aplicava no início era eu. Eu ia para uma consulta de pediatria, agora é hora de ter um paciente da terapia. Eu saía da consulta, ia para a terapia, fazia terapia, voltava para a consulta, né? Até que eu consegui, divulgando aqui, vários fisioterapeutas, só trabalha comigo fisioterapeuta, não tem nenhuma fonoaudióloga que trabalhe junto comigo aqui, né, na região. E aí os fisioterapeutas começaram, que a gente tem faculdade de fisioterapia aqui, e eu fui chamada para dar algumas palestras, né, e aí alguns fisioterapeutas se interessaram, e foram fazer a formação e hoje trabalham comigo na clínica. Então, eu não faço mais a terapia no consultório, né? Porque tem toda essa equipe agora, graças a Deus, a gente está com muitos pacientes. E quero incentivar os pediatras, os neonatologistas, que procurem também que os seus terapeutas façam essa formação, que vocês vão amar, não sabem o que estão perdendo, né? De Olha, recuperar tantos pacientes. como eu te contei, né, eu iniciei com a clínica 15 anos atrás, então ao longo da minha história, então eu fiz o Bobat, aí fui fazendo integração sensorial, reabilitação vestibular, eu estudo reabilitação vestibular há 15 anos. Desde o início, fiquei louca pela reabilitação vestibular, aquela coisa. Fiz a terapia intensiva com pé de açute, enfim, o Teratog, você foi estudar. Neuro, eu estava ali dentro, né?
E aí, quando eu conheci o método, eu fiquei encantada. Até me emocionei lá com a Fátima. Ela é testemunha, assim, de tão, o quanto via, quanto é completo, né? Assim, depois eu comecei, caramba, como eu deixei, né? Não olhei para a boca daquele paciente, né? E também não olhei para o lado que até eu queria, antes de finalizar contigo, era falar sobre a microbiota dessas crianças. Como é que você olha, qual o teu olhar em relação a esse terreno biológico, como é tratado? Porque dentro da integrativa a gente tem todo esse cuidado e a gente sabe que essa criança já vem com essa herança da mãe, então que muitas vezes já estava com essa microbiota comprometida, enfim, como que você aborda isso? Consegue abordar isso dentro da UTI? Ó, hoje a microbiota é bastante conhecida nesse tema, a gente se interessa bastante, a gente sabe da importância, a gente sabe como essa microbiota num bebê que está na UTI é comprometida, porque ele não é colonizado pela microbiota natural, que seria da flora vaginal materna, né? Ele é colonizado pela flora hospitalar. Então, o primeiro regulador, digamos assim, dessa flora vai ser o leite materno, o colostro, né? Existe a colostroterapia que a gente faz. As mães ficam no hospital, retiram o leite, a gente tem o banco de leite, então a gente sabe da importância do aleitamento materno para isso também, né? A gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então tem total comunicação, uma microbiota bem estabelecida tem muito a ver com o sistema imunológico e com o sistema neurológico, então tem total comunicação. Quando essa criança não pode, por algum motivo, receber o leite materno, por falta da mãe, né? A mãe não tem ou não tem o banco de leite, a gente sempre procura fórmulas que tenham probióticos para melhorar essa flora intestinal, né? E durante toda a vida da criança, a gente sempre está se preocupando com essa flora. Nossa, e é extremamente assim. Fico extremamente honrada de estar participando numa live com uma doutora tão fora da caixinha, né? Total fora da caixinha, com uma visão extremamente humana, né? Totalmente humana, voltada com um olhar muito profundo realmente de fato, e que a gente sabe assim que só vai mesmo ter. Já é de se esperar que os seus resultados só vai colher frutos bons, né? Deus quiser. Eu fico muito, muito mesmo lisonjeada. Eu acredito assim, gente, já estamos aqui com mais de 1 hora, não quero mais tomar o tempo da doutora, deve estar cansada, um dia bem intenso, e agora com o Covid tudo piorou, É, e está exigindo muito mais, né? Então, sim. assim, vamos deixar a doutora descansar. Quem tiver alguma dúvida, entrar em contato com a doutora pelo direct, dar uma chamadinha. É extremamente acessível. Estou à disposição de todos, tá? Que queiram saber mais alguma coisa, entrar em contato pelo meu Instagram, pelo e-mail. Para mim é uma bênção falar do método Padovan. Quero agradecer a Sônia Padovan, a toda a equipe do Padovan, a doutora Beatriz Padovan, que foi uma pessoa tão iluminada, né, para pensar nisso tudo e trazer para a gente. A gente só tem que agradecer a Deus por ter colocado esse método no nosso caminho. E agradecer aos fisioterapeutas que trabalham comigo, que trabalham na UTI, que trabalham na clínica, né? Que sem eles também nada disso seria possível. Doutora, um mega, assim, super beijo. E muito, muito, muito mesmo obrigada. De nada. Hoje, assim, estou totalmente imersa no Padovan e amando, contando as horas para cada módulo agora acontecer e eu realmente muito bom. me tornar terapeuta Padovan. Estou em formação. Vai dar certo. Beijo. Beijo, Fica com tudo de Deus. bom. Muito obrigada.
Nada. Vocês que Foi ficaram ótimo. aqui. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Obrigada a Tchau, todos. tchau. Tchau.